fez não, que a gente foi estreia, pode ir tem oficina de memorização também? Então, até é bom que a Lu esteja aqui, que ela é psicóloga, vai dar aquele respaldo, porque eu só sou bióloga neurocientista. Então, tem coisas que ela sabe mais do que eu. E daí eu sempre peço um suporte. Bom, então, bem-vindos. A minha palestra é uma palestra irreverente, inteligente e eficiente. Vocês vão ver por que diminuição de estresse e aumento de concentração. Então, vou me apresentar. Eu sempre me apresento assim, tudo para ver direito, quer falar mais luz, será? Tá. Então, eu começo falando pela fonte. Já para diminuir o estresse. Tá vendo? Sou eu, de uniformezinho, né, gravatinha, tudo bonitinho, porque eu trabalhava no navio de cruzeiro, no shopping do navio. Eu trabalhava na joalheria, e aqui a gente tinha acabado de sair da rua, que eles estavam indo para a Estônia. Não, minto, estava indo para Helsinki, e era exatamente meia-noite e meia. Este é o sol da meia-noite. Eu fui tripulante de navio quase durante 5 anos da minha vida. Então, eu sou bióloga de formação, eu estava fazendo a pós em neurofisiologia do estresse, e aí eu estressei, lavei tudo e fui trabalhar no navio. Juntei o útil ao agradável. Conheci mais de 23 países, 65 lugares diferentes. Foi uma experiência única na minha vida e excepcional. Eu cresci muito como pessoa e aprendi demais a conviver com outras pessoas, com outras culturas, a ver os limites, apesar do trauma, como eu falei para vocês. Eu sou de São Paulo, eu fui sequestrada lá e vim morar aqui, tem 15 anos que eu moro aqui. E eu tenho o trauma, pós-trauma, do sequestro. E eu não me sentia muito segura em algumas situações. Por exemplo, dirigir carro, sair à noite, eu fui frequentar no meu carro à noite. E isso eu trabalhei. Quando eu fui trabalhar no navio, eu comecei a perceber que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Porque a gente fica confinado. Eu ficava 8 meses trabalhando de segunda a segunda, geralmente de 8 a 12 horas por dia, mas nós tivemos dias de trabalhar 20 horas seguidas. Não é uma vida fácil, porque você está longe da sua família, seus amigos viram pessoas de outras culturas, outros países, mas é impressionante o que a gente começa a aprender de solidariedade e de companheirismo. Por exemplo, a hora que a gente fica doente, a hora que tem... Eu estava num episódio do navio que teve a tsunami gigante em 2011. E tem muito indonésio e filipino no barco, muito. E todos se solidarizaram, a gente fez vaquinha para mandar para as famílias. Então, assim, vira nossa família, né? Então, isso foi engrandecedor na minha vida. Eu falo que a melhor coisa, eu falei que o meu orientador foi afastado da UFSC, eu era fazendo neurofisiologia na UFSC, mas eu falei para ele, a melhor coisa que aconteceu comigo foi estressar na neurofisiologia do estresse. Por quê? Porque tem a bagagem de tudo que eu já estudei de neurofisiologia, que eu amo essa área de ciência, mas eu estressei, eu não consigo mais trabalhar nela. Eu consigo sim ser estudiosa, continuar estudando, continuar aprendendo, continuar divulgando o que eu sei, só que eu não vou atrás de título e nada, porque eu não consigo, não é pra mim aquela vida. E eu vou falar que os quase 5 anos que eu fiquei no navio serviram de 10 anos que eu fiquei na área de neurociência. Então foi muito engrandecedor. Quando eu voltei, eu trabalhei na agência de turismo da minha irmã. Na agência de turismo, eu percebi que eu queria algo mais do que ficar numa agência de turismo. E aí eu fiz os meus cursos preparatórios, porque eu falei durante coach, e aí eu vou trazendo essa carga de experiência que eu tenho de vida realmente para a minha profissão. Então, vou falar do estresse. Estresse todo mundo já está acostumado, é um comportamento neuroquímico que o nosso corpo responde, liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina e outras substâncias que geram ansiedade entre esses problemas. Tá? Então tem um aumento dessas substâncias no nosso corpo, neuroquimicamente falando,
E é um estado de alerta. O que é o estresse? É esse estado de alerta prolongado. A nossa pupila dilata, a nossa respiração fica mais ofegante, a gente fica preparado para fugir, para atacar, a gente fica mais nervoso realmente, a nossa audição fica mais aguçada e com isso os nossos membros vão se tornando mais irrigados também. Por quê? Porque a gente tem que se preparar para sair correndo, a gente tem que se preparar para lutar, a gente tem que se preparar para ter alguma reação. O problema é que o estresse realmente é isso. É quando o ser humano não consegue mais sair desse estado de alerta prolongado. Isso se prolonga muito mais tempo. Então, isso não é bom. Aqui é o gatinho, a gente fica exatamente isso. Ele está preparado para atacar alguma coisa. Ele está num período de estresse. Só que daqui 5 minutos ele vai lá e dorme, tranquilo. O ser humano não. Com esse tipo de vida que a gente está levando, a gente tem ficado, e os distúrbios de estresse têm ficado mais evidentes, né? E esse estado de alerta mais prolongado. O que acontece? As consequências, uma das consequências do estresse, baixa defesa imunológica, por quê? Porque o cortisol em excesso no nosso corpo, ele, equilibradamente, ele é bom, porque ele é anti-inflamatório. Mas ele em excesso acaba trazendo a baixa imunidade. Então, baixa defesa imunológica, com certeza a nossa motivação já começa a ir lá para baixo, porque está tudo desregulado. Então, desregulado começa tudo aí para baixo. A autoestima começa a ficar menos elevada e a concentração acaba por causa da ansiedade. Aí eu consegui essa ilustração, que são 10 pontos críticos do trânsito, que é um dos maiores eventos de estresse que temos hoje em dia. E, pasmem, não só para quem usa carro, para quem tem o seu próprio carro que fica no trânsito. É para quem usa o transporte coletivo, tem que usar o transporte coletivo. Por quê? Isso aí é um problema de todas as cidades hoje em dia. Até cidade pequena já tem trânsito, por incrível que pareça. Tem hora de vida. Então, dor de cabeça, irritação, tensão muscular, tendinite, né? Começa a dar infecções respiratórias, porque você fica naquele gás carbônico o tempo todo, isso não é bom, né? Existem maneiras da gente começar a diminuir. Bom, Domenico De Mestre, que é um sociólogo italiano e é um grande defensor da ideia do ócio criativo, ele diz: se hoje em dia tivéssemos carroças, os acidentes seriam de menor proporção e o nosso estresse seria menor, porque todos teriam que andar na velocidade x, y, z do seu animal, seja o cavalo, o burro, o boi, não ia ter como acelerar, e também se tivesse que parar, e também ia ter bem menos carroça no mundo, porque chega em casa, tem 5 pessoas na família, não ia ter 5 carroças, né? Ia ter pelo menos 2, um vai de um lado, outro do outro, e a carona coletiva ia ser melhor aplicada, que a gente está tentando fazer isso hoje. Mas, o que eu coloquei essa carroça aí? É para entrar com a parte de diminuir o estresse já. Vamos pensar. No dia de hoje, a gente tem o nosso carro, ou mesmo quem usa o transporte coletivo, tem muitos ônibus que já tem o ar-condicionado, certo? O nosso carro tem a direção hidráulica, você pega, liga, entra no carro, liga o seu ar-condicionado e sai andando. Vamos pensar no pessoal lá daquele tempo que só tinha carroça para se mexer? As ruas não eram asfaltadas. Quando chovia um monte, tudo atolava. O animal podia ficar doente. Você acha que era mais fácil a vida dele do que a nossa? Vamos pensar. Nesse sistema, a gente já pode começar a pensar, tentar imaginar. Pô, mas se eu estivesse numa carroça, isso aqui não fosse asfaltado, eu tivesse que pegar o cavalo, eu ia ter que sair 5 horas antes para chegar no centro. Outra. Né? A gente começa a pensar assim, já começa a se estressar, porque pelo menos você vai estar limpando a situação. Tá, aqui é o pessoal dos Estados Unidos, de alguns séculos atrás, tudo que eles faziam, eles transportavam por aqui. Então, as mudanças que eles tinham que fazer, vocês acham que era fácil a vida deles? Era super difícil. Por quê? A gente entra no nosso carro hoje, está chovendo, a gente não se molha, né? Tá frio, a gente liga o ar quente. Tá calor, a gente liga o ar condicionado. E com ele? Tá nevando, tá frio, tá o ar condicionado, não tem o ar condicionado, não tem o ar quente, tá chovendo, entra a chuva. Gente, vamos pensar, era mais difícil.
Era bem mais triste. E aí, a gente tem que ver a situação por um outro lado. Hoje, apesar de ter muito trânsito, a gente tem estratégia para sair disso. A gente pode escutar uma música que nos tranquilize, né? Não chegar no trânsito, ele escuta aquele som alto, aquele rock, ele deve estar ficando mais estressado do que de repente eu que ponho uma música clássica, ou põe uma outra língua para ficar percebendo e estudando enquanto está no trânsito, certo? Agora eu vou voltar um pouquinho mais atrás, porque a nossa vida é bem mais fácil hoje. O homem das cavernas. Vamos lá. Por quê? Por que o homem das cavernas? Gente, a vida do homem das cavernas era bem mais difícil que a nossa. Primeiro, ele não tinha sábado, domingo, feriado, dia santo, nem Natal. Ele não podia chegar, hoje é domingo, vou dormir até meio-dia, eu não quero fazer nada. Ele tinha que sair para caçar todo dia. À noite, um deles sempre tinha que fazer um revezamento de vigília. Por quê? Para não ser caçado. Pior é isso. Então, eles ficavam no sistema de alerta direto. Eles nunca relaxavam. Vamos pensar nisso? Só que existiam estratégias, por quê? Ele tinha que sair para caçar, ele corria, ele andava. Isso diminuía o estresse, por quê? Porque virava atividade física, certo? Ele tinha que caminhar, ele tinha que fazer as coisas. Ele tinha que estar em alerta para ver se não ia ser caçado, mas ele tinha que estar em alerta para caçar também. Mas eles tinham que estar em alerta para ver a tempestade que está chegando, que eles sabiam antes também. Eles não moravam na mesma casa a vida toda, de jeito nenhum. Era uma caverna cada, por quê? Porque existem os períodos sazonais, existiam os períodos sazonais, aonde frutas, o rio, neve, o rio congelava e tudo. Então eles eram nômades naturais. Agora, a pior coisa que tinha. Hoje a gente liga o fogo no fósforo apertando o botãozinho do fogo. Cara, eles eram na terrinha. Antes nem tinha fogo, mas quando eles encontraram o fogo, e aí eles tinham que ficar em vigília para o fogo não apagar, porque senão ia ser maior trabalho de novo para ligar aquele fogo. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Se a gente pegar umas historinhas, no YouTube tem bastante história assim, como vivia o homem das cavernas. Tenta lembrar disso, na hora que você estiver no período de estresse, não diga não lá, não, minha vida está muito mais fácil. Eu só abro a janela, esfriou, eu só fecho a janela, eu estou na minha casa sempre, direto, tudo, né? Vamos pensar um pouquinho assim. Tá com fome, vai no supermercado. Exatamente. No mínimo você não tem. Você nem precisa sair de casa, você pede no celular, é mais fácil ainda. E quando você vai no mercado, você não está sabendo que você está sendo caçado, né? E você não tem que caçar no mercado. Então fica muito mais fácil. Quer comer um peixe marinado congelado? Chega, foi no forno, acabou, né? Se você não ser caçado, não está assim, não. Se fosse caçada lá no São Paulo, fosse? Não, na verdade, é diferente, né? Porque o cara não pode mandar na rua atrás de mim. Não, eu estava descendo do meu carro. Eu estava descendo do meu carro. Não estava ninguém me perseguindo. Né? Não fui caçado. Fui acordada, é diferente. Mas, enfim, a gente tem que pensar desse jeito hoje em dia. Tentar lembrar que já foi bem mais difícil. Vamos tentar resolver a situação. É arrumar maneiras de diminuir o estresse. Podia ser pior. Respirar fundo, podia ser pior. Se você pensar assim, claro, cada um sabe a dor do seu caso. Não adianta querer falar, se hoje eu estou de mau humor e tudo. Não adianta, porque cada um sabe o que tem. Só que tentar sair da melhor maneira possível disso, né? Quando a gente chega estressado no mercado, tá aquela fila no caixa pra gente pagar a conta, aí chega lá, na hora de passar a sua compra, termina a peninha lá do negócio. Não, pior, teu filho pede pra ir no banheiro. Então, mas aí é que tá. A menina, vamos pensar, o caixa às vezes está 6 horas seguidas lá, e a cada 3 horas, parece, pela lei tem que ter uns 5 minutos de descanso. E eu já vi no mercado de casa, perto da minha casa, que tinha pessoas que estavam há mais de 3 horas direto. Então não existe respeito. O dono do mini mercado. E aí, a culpa é da menina que está no caixa? Não, a culpa é do proprietário, do diretor, do pessoal lá de cima, que não deu a chance dela descansar durante os seus 15 minutos. Ou a bobina está acabando, vai ter que pedir para o gerente. A culpa foi da administração que não deixou bobinas extras ali para ela repor.
mais rapidamente, ou, não tem o preço do produto, o produto, o código de barras não está acionado. A culpa é da guria? Não. E aí vai lá, e desconta tudo na coitada da menina do caixa. Tu diz o direcionamento da culpa, O né? direcionamento da culpa. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que se colocar no lugar do outro, entender um pouco o outro lado. Porque, às vezes, a culpa não é daquele que está ali. A culpa vem antes, e vem muito antes, muitas vezes. Né? Então, a gente respeitar um pouco isso. São maneiras de diminuir o estresse. A gente tem que prestar atenção. Estou estressado, tenho como mudar. Tenho como dar uma relaxada nisso. Tenho como mudar essa referência, digamos assim. E o que é a concentração mental? É um processo psíquico que direciona a sua concentração naquele momento para uma coisa. Então, a concentração é você focar em um a fazer só naquele momento. Tá? Mais pra frente um pouquinho eu vou falar mais. Mas naturalmente é uma característica mais masculina, né? O homem consegue concentrar mais uma coisa e o resto, né, desliga, a mulher fica mais abaixada. É que a mulher tem uma função mais multitarefa, né? O homem consegue focar porque isso aí também já tem a ciência já comprova que o homem, ele não consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, a mulher consegue, por isso que para a mulher fica até mais fácil perder a concentração. Mas é questão de um treinamento, é uma questão de treinamento, que a gente consegue treinar, focar, estabelecer a prioridade, terminar aquilo e fazer outras coisas. Óbvio que toda regra tem exceção. Estou brincando, mas não é uma regra que é 100%. Não é 100%, porque, por exemplo, existem, tem artigos médicos, tem artigos neurocientíficos de pais que não têm as esposas, que tem que ser o pai, que ele começa a adquirir a multitarefa, porque tem que prestar atenção na criança chorando, naquilo ali. Então, assim, tudo, mas isso aí, ele não adquire de um dia para o outro, é um treinamento. Da mesma maneira que nós mulheres conseguimos fazer o treinamento para parar com essa multitarefa e, começou aquilo, tal. Essa ideia que a Vivian deu, pensou na outra coisa que tem que fazer, estabelecer prioridade, marca no papel. O que é prioritário agora, tá? O que não é prioritário, põe no papel que você vai lembrar de fazer depois. Né? E fazer a agenda também é bom. A gente dá uma tranquilidade e começa a perceber de foco. Certo? Então, as causas relacionadas com a falta de concentração: fadiga, ansiedade, dieta errada, desmotivação, transtornos do déficit de atenção, subnutrição, traumatismos cranianos e o amor. Gente, o amor. O amor, ele é tudo de bom, mas ele pode ser tudo de ruim também. Porque aquele começo de amor, principalmente quando a gente é adolescente, não, quando a gente é adulto também. Se você está realmente apaixonado nos primeiros dias, o meu amor, o amor pra cá, o amor pra nós, eu tenho que trabalhar. O amor pra cá, o amor pra eu tenho que trabalhar. O amor pra cá, o amor pra lá, tem que trabalhar. É bom. Só que você tem que estabelecer para si próprio. Aí vem a auto-vontade, que eu gosto de chamar. É você se perceber e falar, não, peraí. Sim, vai ter a hora para o amor, vai ter a hora para isso, vai ter a hora para... Eu vou estabelecer a prioridade. Tenho que respirar fundo. O problema é quando o outro também não respeita, né? Então, eu tive um caso agora há pouco de uma cliente que estava mega apaixonada pelo amor, e aí ela não conseguia se concentrar na nossa sessão de coaching. Eu falei, tá bom. Você quer falar com o seu amor agora, para você me dar 5 minutos de atenção para a gente terminar a nossa sessão de coaching? Ela, tá bom, eu vou falar com o meu amor porque é aniversário dele. Quer dizer, ela podia ter feito isso antes da sessão. Ela deixou porque ela precisava trabalhar isso. Era justamente a atenção, a prioridade do momento. Terminou de fazer, deu parabéns pro amor, tudo. Ela conseguiu se focar por 15 minutos, mas conseguiu. 15 minutos, já foi um ganho para mim naquele dia. Mas é assim, é justamente estabelecer isso. No entanto, o amor dela, ela conseguiu falar com ele. Sabe? Amor, eu estou numa reunião, você pode falar rapidinho? Quer dizer, ele estava ocupado, né? Ele estava fazendo a tarefa dele e ela não. Então a gente tem que estabelecer um pouquinho. Mas também é um negócio, né? Ele podia não ter atendido o telefone. Ele atendeu porque é o amor, né? Se ele não atende, ela cruza.
atende na primeira, deixou pra segunda, pronto, acabou. Aí, ou atende na primeira ou atende mais. Não, pronto. Não, depois ligar 5, 6, assim, ó, nem vai pra cá. Mas é assim, né? Mas é assim. Aí, eu falo assim, gente, tudo tem que ser equilíbrio e você se autopoliciar realmente. Se autopoliciar tem como você se concentrar em uma coisa, você diminuir o seu estresse pensando em coisas boas, respirar, contar até 10 ajuda, resolve sim, dá uma baixada na adrenalina, dá uma acalmada nos ânimos, tá? E aí a neurociência já comprova, né? A neuroplasticidade existe, ou seja, o cérebro não evolui com o tempo, como o pessoal pensava. A partir de 1990, as pesquisas em neurociência foram aumentadas e começaram a comprovar que novas conexões neurológicas são feitas até o fim de nossas vidas. Novas conexões. Uma das pesquisas melhores que existem para observar isso que eles fizeram através de tomografia computadorizada, eles pegaram candidatos, a média de idade era 44 anos, mas era entre 23 e 65 anos de idade, candidatos a serem taxistas em Londres. Todo taxista em Londres fica fazendo um curso preparatório de 2 anos para saber Londres inteira na cabeça. Ele não pega o guia, ele sabe tudo. Você diz que rua você quer ir, ele vai te levar naquela rua. Não pode. Ele tem que saber na cabeça dele. E eles observaram um aumento de 35% a 60% nas conexões neurológicas novas. No começo do estudo e no final, quando eles estavam se formando como taxistas. Então, essa é uma o Maguire et al. São vários pesquisadores que trabalharam juntos, que comprovaram realmente que até o fim, por quê? Porque tinha candidato taxista com mais de 65 anos. E que aumentaram as conexões neurológicas. E até então, há pouquíssimo tempo atrás, depois dos 30 você evolui, né? Era assim, você não conecta mais, certo? Diminuir o estresse, estabelecer a prioridade, dialogar, assumir as responsabilidades que você tem e consegue delegar, delegue as funções. Isso já tira uma carga gigantesca dos nossos homens, tá? E como diminuir o estresse e aumentar a concentração? Prática de esporte, brincadeiras com crianças, com seus filhos, sobrinhos, filhos de amigas, ou você mesmo com seus entes queridos. Viajar, pessoal, sair da rotina. Sair da rotina que seja na sua própria cidade. Você tem como viajar dentro da sua cidade. Ir para um bairro que você explora pouco. Aqui mesmo a gente tem muita história para conhecer. Tem muita história para conhecer. Nas cidades vizinhas temos muitas histórias para serem conhecidas. Então, você não precisa pegar um avião e ir do outro lado do planeta viajar. Você pode viajar dentro do seu bairro e conversar. Eu, quando cheguei em Florianópolis, eu já fui morar no Campeche e comecei a conversar com pescadores locais. Aí descobri por que tinha aquele campo de aviação gigante, que para mim era um campo de sentado. Aí descobri que era um campo de aviação. Então, olha as histórias. Eu viajei no meu próprio bairro, comecei por ali. Aí fui para o Ribeirão da Ilha, quer dizer, eu estou viajando a cidade toda. E ainda estou conhecendo Florianópolis. Moro aqui há 15 anos e cada vez fico mais encantada. Então, assim, gente, tem que sair da rotina. Pega o domingo, vai para um passeio diferente. Vai para a cidade vizinha, vai para o bairro vizinho. Né? Vai descobrir histórias. Isso é bom, tem que sair da rotina. E agora a gente vai fazer uma atividade. O desafio é, a gente vai cumprimentar um ao outro. Geralmente a gente vai fazer assim, certo? Aí eu vou falar o meu nome e vai falar o dele. Essa parte? Tá. Então a gente vai fazer com a mão contrária e vai falar 3 cores, azul, rosa e vermelho. Não pode falar a mesma cor. Roxo, laranja e violeta. Tá bom. E aí vamos fazer o máximo de pessoas e eu vou contar o tempo e vou falar stop e quero ver com quantas pessoas vocês conseguiram falar. Tá certo? Vamos começar? E agora? Vem repetir as cores. Não tem que falar os cores, vem repetir as cores. A mão contrária. A mão contrária.
falar uma coisa, não era? Roxo, marrom e branco. Preto, vermelho e azul. Branco, amarelo e rosa. Branco, eu repetiu. Branco, repetiu. Eu tinha acabado de falar. Violeta, laranja e preto. Tá. Bege, cinza e vermelho. Perdi uma cor. Tá bom, meu pessoal. Quantos em média conseguiram? 4. 5. 4. Tá. Quem fez rapidamente com a mão contrária? Deus. Não, o primeiro eu fiz errado. Eu tirei com a mão assim. Então, era com a mão contrária. Era com a mão contrária. Vamos fazer a outra brincadeira? Vamos cruzar a mão. Como vocês cruzam a mão? Cruza a mão. Normal, vai. Isso. Agora vamos inverter os lados dos dedos. Isso, é estranho, né? Agora fica assim. É muito estranho, é desagradável. Só que conforme a gente vai ficando assim, você vai percebendo que você vai se acostumar com essa nova situação. E não vai ser tão estranho. Obviamente, se você soltar a mão e eu pedir para você fazer de novo desse jeito contrário, você vai conseguir fazer. Claro que no reflexo a gente vai fazer no confortável. Só que a gente vai conseguir fazer mais facilmente, cada vez que eu disser, a gente trocando os lados. Vamos lá? Vai ficar menos confortável. Isso já é um treinamento que a gente vai começando a ativar novas conexões neurológicas de coordenação. A gente cumprimentar com a mão contrária e com a cores também vai aumentar a nossa percepção. Alguém já tentou frear o carro pesqueiro? A gente falando o oi, como eu estava demonstrando, a gente falando o oi com a mão contrária e falando cores, a gente também vai percebendo. Porque eu tenho que prestar atenção no que o meu companheiro falou, para não repetir as mesmas cores, acionar o meu cérebro para falar outras cores. Então, pessoal, isso aí é uma brincadeira que a gente pode fazer com a criançada, com o nosso colega de trabalho, tudo, pelo menos uma ou duas vezes por dia. Já descontrai, porque além de tudo, o que mais que a gente trabalhou? A gente deu risada. Quando a gente sorri, a gente movimenta mais de 78 músculos. A gente mexe muito mais, queima mais caloria também. Porque a gente mexe mais músculo do que ficar calmo. A gente libera a serotonina. Esse é o próximo movimento que a gente vai fazer. A gente vai dar risada durante 3 segundos. E quando você estiver muito nervoso, você vai começar a perceber que você vai ficando mais calmo. Porque pelo menos você vai rir de si próprio. Entendeu? Porque isso, o nosso cérebro já está sendo ativado para a liberação de serotonina. Esse movimento, o movimento muscular, já aciona o nosso cérebro para serotonina, para liberação de noradrenalina e serotonina, que são tranquilizantes naturais. Posso colocar o tema? Pode. Tem uma pesquisa bem legal do seguinte, é uma pesquisa que é a favor do Botox, inclusive, foi feita por... Mas a pesquisa diz o seguinte, que se a pessoa se olha no espelho e ela tem uma expressão mais sorridente, mais jovial, com menos ruga, ela tem menos chance de desenvolver depressão, porque quando ela se vê assim, ela já só se olhar, ela já produz mais serotonina. Porque ela fica deprimida. Mas por que a gente Fala o inverso, que ele congela os movimentos e a gente é muito de repetir o que ele está fazendo. Quando uma criança vai comer alguma coisa, a gente sempre acaba abrindo a boca junto. E a pessoa está muito botox, está congelada, ela perde até essa comunicação facial. Não, mas existem medidas, né? Existem medidas. Principalmente médicos e médicos, Mas né? mesmo que não vai adotar, né? Ela falou que Depende do médico, Eu acho que é mais evidente, porque pelo menos como diz o cirurgião plástico, as rugas vão ficar pra cima. Vamos fazer mais uma atividade rapidinha? Pegar papel e caneta, todo mundo tem aí, né? Sentado em pé. Pode se sentar. Pegar papel e caneta, escreva uma palavra amor. Amor ou amor? Amor, do jeito que vocês quiserem. Escreve a palavra amor. Isso. Troquem a caneta de
de mão e escrevam bonitinho embaixo a palavra amor de novo, com a outra mão. Ainda fiz palhaçada ainda aqui. Ainda bem que esse é metro de fome. A canhota tem mais fácil. Não, tem que ser embaixo, copiando, tentando chegar nessa mesma letra ali. Ai, meu filho. Você é boa, hein? Ó, com a minha mão esquerda ficou melhor, porque eu sou canhoto. É mesmo? Com a minha mão esquerda ficou melhor, porque eu sou canhoto. Agora, a palavra é felicidade. Nossa, essa é boa. Vai lá. Vou fazer grandão, vamos ver se ajuda. E troca a mão de novo e repete a palavra felicidade com a outra mão. Respira fundo, se concentra e vai que vocês conseguem. Ficar caprichadinha, bonitinha. Meu Deus. Ficou gótica a minha fonte. Pô, parece... Pessoal, esse é um exercício da neurofisiologia, tá? Que eles usam com pessoas de traumatismo craniano, pós-derrame cerebral, que sempre foram leves e que de repente só estão teimosos Mostra, amor. agora, e começa a treinar. Com isso, eles fizeram experiências também com tomografias e começaram a observar que pessoas com traumatismos cranianos e pós-derrame, que tinham obrigatoriamente, começaram a usar o outro lado do corpo, começaram a fazer conexões novas neurológicas muito fortes e começavam a desenvolver partes. Tanto que a gente vê aí na ciência, às vezes, algumas crianças também com traumatismos cranianos severos que se desenvolveram perfeitamente, que basicamente não tem sequela. Eu vi uma pesquisa há pouco tempo atrás de uma menina, acho que é uma indiana, que teve que operar o cérebro e saiu um pedaço, tiraram um pedaço do cérebro dela. E disseram que a visão, que não sei o que, não sei o que, ia estar tudo comprometido. Ela fez a primeira cirurgia com 3 anos, a segunda com 7 anos de idade. Ela tem 15 e não tem sequela nenhuma. O pessoal fala que é milagre. Eu falo que é treinamento neurológico. Claro, milagre também existe, mas obviamente ela tem uma equipe por trás dela e ela tem a determinação de se ajudar. Então, se a gente tem essa determinação de se ajudar, de se concentrar, de estabelecer prioridade, de começar, pô, peraí, não, podia ser pior, podia levar pra roça, colada, no meu cubo, não sei o quê, eu podia ser homem das cabeças, tem que fazer um pouco na pedra. Então, a gente sai da situação, é uma situação engraçada, né? Outro exercício de melhoria de concentração, esse exercício de escrever com a outra mão, eu faço todo dia. Eu escrevo a palavra, e cada dia eu faço uma palavra diferente. E eu escrevo 5 vezes a outra palavra. Quando eu faço isso, a dica, eu mesma sou palestrante, eu monto palestras para empresas, né? Nem sempre é essa mesma palestra. Às vezes a empresa me pede um outro tipo de trabalho também com o pessoal, como coach, como palestrante. Eu que faço tudo. Eu sou eu da minha empresa tudo. Só que, claro, eu sou super atarefada, tenho que fazer um monte de coisa. É óbvio que me falta foco. Não é porque eu faço isso, eu virei a máscara e deixo eu sei tudo. Não. Quando eu vejo que está faltando foco, o que eu faço? Paro, respiro, tomo uma água, tomo um lanche, volto, faço a minha brincadeira de concentração. Quando eu volto mais focada. Por quê? Porque eu ativei o meu outro lado do cérebro. Porque, sabe, né, quem é destro usa mais as conexões do lado esquerdo. E quem é canhoto usa mais as conexões do lado direito. Quando você inverte o papel, né, fazer exercício de coordenação motora, se eu sou melhor em chutar com a direita, eu vou começar a brincar de chutar com a esquerda, a brincar de equilibrar com a outra perna, porque a gente sempre tem um lado que é melhor para o equilíbrio. Então a gente vai fazendo isso, a gente vai ativando o nosso cérebro dos 2 lados. Isso é muito bom. Exatamente. Um exercício muito bom, exatamente. Né? Brincar de bolinha, tudo. Palavra cruzada, sudoku, adoro fazer sudoku. Pilates, yoga, meditação, tem comprovação científica que faz novas conexões neurológicas e aumenta realmente o teu nível de concentração. Xadrez, quebra-cabeça. Olha lá o amor de novo. Não vale truco? Vale truco, jogar carta, tudo isso, porque você ativa, você tem que estar atento, você tem que ver a próxima jogada, certo? Tudo que te ative, tá? E sorrir sempre, por quê? O sorriso não transforma não transforma apenas o rosto de quem carrega. Um sorriso sincero é capaz de mudar o mundo à sua volta.
Aí são os meus contatos, grata pela atenção.